Olá, quarto ano, vamos fazer mais uma atividade de história, né? Quarta-feira chegou e vamos ver o assunto Independência do Brasil. Tem a ver o 7 de setembro, que a gente já vivenciou esse mês, lá na página ó, 152, 153. Vai estar contando um pouco sobre a independência do Brasil. Então, vocês sabem que Dom João, ele elevou o Brasil à condição de reino de Portugal, né? Porque ele saiu de lá de Portugal fugido, lembra? Porque Napoleão ameaçou invadir. Fugiu, veio em 15 caravelas, deixou o povo português lá e veio-se embora para cá para o Brasil. Então, fez algumas mudanças, né? Porque o Brasil estava em situações precárias, não tinha saneamento, não tinha escolas, não tinham ruas, calçadas, né? Então, tudo isso trouxe melhorias para o nosso país. Só que, em 1820, uma revolta começou na cidade de Porto. E essa revolta só aconteceu porque ele tinha abandonado Portugal e eles já estavam querendo, né, tirar ele do trono, porque ele estava governando lá e cá. Só que ele só estava no Brasil e Portugal estava jogado às traças. Então, o que é que Dom João fez para não perder o reino? Voltou para Portugal e deixou o filho dele aqui, ó, Pedro de Alcântara, que mais tarde foi chamado de Dom Pedro I, quando ele foi coroado, né? Teve o dia do fico, né? Então diga que fico, então ele ficou, defendeu nosso país, pagou indenização para Portugal para poder ele ficar livre, certo? Não foi assim de boas, não, independência ou morte, não, como é retratado nas imagens, né? Houve sim uma indenização para poder o Brasil ficar livre. Então, o Brasil ficou pobre, pobre, pobre. Levaram todo o nosso ouro, todas as nossas riquezas, né? Então, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a proclamação da independência. Feita dia 7 de setembro de 1822, anunciava para o mundo que o Brasil seria independente de Portugal e ele se colocava como defensor do Brasil. Após a proclamação, Pedro de Alcântara foi coroado imperador e passou a ser chamado de Dom Pedro I, ok? Agora, já na página 156, vai ser outro assunto. A gente vai ver como é que foi esse Brasil Império. Foi um momento muito agitado, porque esse primeiro governo de Dom Pedro foi um governo muito autoritário. Mesmo ele fazendo a Assembleia Constituinte, uma constituição para o país, tinha aqueles três poderes que a gente viu em geografia, né? O poder legislativo, executivo e judiciário, mas tinha o poder moderador, que era o poder do imperador. Então, ele seria autoritário, então as pessoas não gostaram de jeito nenhum, sem contar com algumas guerras, algumas crises que ocorreram. Então, Dom Pedro I não ficou por muito tempo e abdicou ao cargo, né, de imperador e passou para o filho dele, Pedro de Alcântara, que foi chamado de Dom Pedro II. Ele era ainda apenas um menino de 5 anos de idade. Então, ele não podia governar o Brasil. Então, o Brasil passou por um outro regime, tá? Mas na frente a gente vai ver isso aí. Mas nós iremos ver algumas guerras, ó. Durante o Brasil Império, houve sucessivas revoltas populares que refletiam a insatisfação dos brasileiros. Eles não estavam contentes com o governo de Dom Pedro I, infelizmente, né? Então, tem aqui as características das pessoas envolvidas naquele contexto. Tem também as revoltas que aconteceram simultaneamente, ou seja, ocorreram no mesmo tempo. O Brasil todo estava em guerra, né? Guerras civis, né? Ocorreram 4 regências, tá? E também tem algumas mais importantes, algumas revoltas mais importantes, que foi a cabanagem, a balaiada,
Sabe Nada e a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que foi lá no Rio Grande do Sul. Então, como eu sei que vocês não estão assistindo o videozinho todo de dia, então o que é que vai acontecer? A gente vai debater mais sobre essas guerras na hora da aula do Zoom, certo? Então, quem não escolher sua guerra para falar na hora, quem só quiser escolher as menorzinhas porque acha que vai ser mais fácil na hora, não é para ler, para você falar o que você entendeu, para a gente debater, para você expressar seus conhecimentos e suas opiniões também, tá? Então, como atividade, vocês, além de ler as guerras e escolher uma, você vai fazer a página 154 e 155, tá? Já você que vai ter que faltar e não vai comparecer à aula do Zoom, você faz a 154, 155, 150, 154, 155, 160 e 161, porque são páginas dos dois assuntos que a gente vai ver: Independência do Brasil e Brasil Império, tá bom? Mais tarde vai colocar a correção. Até mais.